Tudo bem, pessoal? Nós vamos aqui dar continuidade na aula passada. Uma breve explicação aqui rapidinho, porque nós fizemos essa aula ao vivo, só que ela teve alguns problemas de transmissão durante a aula e na gravação também alguns problemas, então a gente resolveu regravar as aulas. Em vez de fazer uma aula grande, extensa de 1 hora, a gente vai dividir em 3 vídeos, cada um com um tópico. Vão ser todos postados aí. Se você não assistiu a aula anterior, o que eu aconselho é que você, antes de assistir essas aulas, assista uma aula anterior. Até dá para assistir essa aula aqui sozinho, mas eu aconselho assistir a aula anterior, que a gente vai ter todo o fundamento, toda a base do que nós continuaremos ver nesta aula aqui, tá bom? Então, lembrando que a nossa aula ela é essa temática aqui, aí, a consequência do pecado nas diversas esferas da sociedade. Então nós temos tratado aí sobre o pecado e como é que o pecado age na história da humanidade, age na humanidade, nos afasta de Deus. Durante todo o percurso desse módulo da nossa escola bíblica da igreja, que é o módulo número 2, né? Nós tivemos o módulo 1 sobre criação, esse é o módulo 2 sobre a queda. Nós já passamos por vários tópicos aí, né? Desde uma análise sistemática, uma análise histórica do pecado na Bíblia, alguns textos bíblicos mais polêmicos. Então, nós na última aula vimos um pouco sobre como que o pecado ele então influencia nas esferas da sociedade hoje em dia. Então, a gente partiu desse princípio aqui, ó, o princípio do Abraham Kuyper sobre as esferas da sociedade, entendendo que existem esferas da sociedade e que essas esferas da sociedade elas têm autonomia, quer dizer, uma ela independe da outra e Deus é Senhor sobre todas as esferas da sociedade. Então essas esferas têm autonomia. A igreja não palpita em assuntos do Estado, assim como o Estado não palpita em assuntos da igreja. Elas são colaborativas, quer dizer, uma esfera da sociedade colabora com a outra. Elas são interdependentes, porque estão debaixo aí da soberania divina, e todos nós participamos de algumas dessas esferas. Eu parti das esferas do Kuyper, lá do livro Calvinismo dele, né? Como eu já tenho falado em outros vídeos. Diante de algumas polêmicas que existem aí com calvinismo e arminianismo, esse livro não tem nada a ver com essa parte de salvação, não pelo menos com debate soteriológico, né, sobre a salvação entre calvinistas e arminianos, e sim com uma cosmovisão cristã, pensando que cosmovisão aqui é uma visão para a totalidade da vida, tá? Então, tanto de conhecimento quanto de prática de vida. Kuyper entende que, assim como a Igreja Reformada entende, que a, a visão cristã, que Kuyper chama de calvinismo, a visão cristã ela é uma visão que abrange a totalidade da vida. Nós temos um posicionamento cristão para cada esfera que nós participemos. Existe um posicionamento cristão para a política e nós não dependemos de outras ideologias. Temos uma visão política necessariamente cristã, que independe de outras ideologias, tanto de direita quanto de esquerda. Nós temos aí uma prática cristã na ciência, uma prática cristã na arte, sem depender necessariamente também daquelas visões, por exemplo, de que um artista precisa desenhar obras necessariamente que retratam temas bíblicos para que aquilo seja considerado uma obra cristã. Na verdade, uma obra cristã é qualquer obra feita por um cristão. Com certeza ela vai estar permeada, imbuída de Cristo, né? Independente do que ele pinte, na verdade, né? Sim, independente, mais ou menos independente, né? Tudo bem, vamos lá. Então, a pergunta que nós fizemos na aula passada é como é que o pecado influencia nossas relações com as esferas da sociedade. E nós dissemos aí que o grande problema que nós temos aí das esferas da sociedade é que o primeiro racha que nós temos é com Deus. Logo, uma vez que o nosso relacionamento com Deus ele é rachado, isso aflige o nosso relacionamento com a sociedade. Começa com uma crise interior, quer dizer, eu tenho uma quebra no meu relacionamento com Deus, logo eu tenho uma quebra no relacionamento comigo mesmo. É assim que a gente percebe em Adão que as coisas acontecem, quando ele come lá o fruto da árvore do bem e do mal. Na sequência ele se vê pelado, quer dizer, uma vez que ele se vê independente de Deus,
ele perde a compreensão de si, ele perde como ele se vê. Ele se via em sua plenitude diante de Deus, uma vez que Deus, esse pacto com Deus, esse relacionamento com Deus é rachado, o homem perde a sua própria identidade. Nós percebemos aqui na nossa contemporaneidade que a identidade ela gera uma crise chamada de crise da afetividade. E nós falamos bastante disso na aula passada, ok? Na aula de hoje, então nós vimos na aula passada também que esse racha conosco, essa falha ou a queda que gera em nós uma perda da identidade, da nossa própria identidade, gera também uma perda da identidade de algumas esferas. Na aula passada nós vimos a esfera da família e a esfera da igreja. Na aula de hoje nós vamos ver a esfera do Estado, tá bom? Nos próximos vídeos nós veremos a esfera da ciência e a esfera da natureza. Tudo isso nós abordamos na aula passada. Pode ser que aqui a gente aborde com um pouco mais de informação do que foi no ao vivo, porque lá, por uma questão de tempo, né, de 1 hora, que é o período da nossa aula, não foi possível muitas vezes abordar alguns pormenores, e aqui vão ser vários vídeos de 20, 25 minutos, dá para abordar um pouco melhor esses pormenores. Bom, eu acho que a gente tem que partir de alguns princípios. Então, eu acho que o primeiro princípio, o primeiro fundamento aí que a gente pode entender é partir de uma análise que o próprio Kuyper faz do Estado. Então, quando que surge a necessidade de um Estado? Então, isso é interessante, porque o Kuyper ele vai partir da ideia de que o Estado, diferente, por exemplo, da família ou até da ciência, ou da arte, ou da natureza, é uma esfera que surge após a queda de Adão e Eva. Então, antes da queda de Adão e Eva, não haveria necessidade de um Estado como ele é constituído hoje em dia, porque o governo estava nas mãos de Deus, assim como vai ser na glorificação. O governo absoluto está na mão de Deus. Então, a gente não precisa necessariamente de um modelo de governo como nós temos hoje, instituído pelo povo, ou outros tipos de modelos de governo, porque haveria um governo absoluto de Deus. Logo, o Kuyper entende, assim a gente tem trabalhado também, que o Estado ele é uma esfera que surge após a queda de Adão e Eva. E se você perceber na escritura, no texto de Romanos principalmente, o Estado ali tem um objetivo, e o objetivo do Estado é abençoar o bem, promover o bem e punir o mal. Então o Estado, Paulo vai dizer em Romanos que o Estado é um diácono, e eu acho isso muito interessante. Se você pensar na estrutura de Atos, quando os diáconos surgem, ali em Atos 6, você percebe que os diáconos surgem por uma necessidade social, ok? E eu não vou aqui me ater necessariamente ao termo diácono, às palavras no grego e tal. Eu quero me ater a essa história, esse contexto social. Os diáconos surgem no contexto de Atos a partir de uma necessidade social. Quer dizer, havia um problema na distribuição de alimentos, na distribuição ali das necessidades. E então o povo chega diante dos apóstolos e os apóstolos dizem, não tem como a gente organizar, administrar a parte social da igreja de forma adequada e ao mesmo tempo nos preocuparmos com a pregação da palavra, com a expansão do evangelho, com a fundação da igreja, com a estrutura espiritual. Então, pensando nisso, eles então falam para o povo escolherem dentre eles pessoas que eram pessoas assim de destaque, no sentido de pessoas piedosas, comprometidas, comprometidas com o evangelho, comprometidas com o povo, e dali surgem então os diáconos. Diácono, então, se a gente for partir pelo princípio de Atos, diácono não é um cargo hierárquico dentro da igreja. Ele é como não existe cargos hierárquicos dentro da igreja. A igreja ela não se funda a partir dessa ideia de cargos hierárquicos. Por exemplo, você é um membro, é promovido a diácono, é promovido a presbítero, é promovido a pastor. Num contexto bíblico, não existe isso. O que existe, na verdade, é uma divisão de funções dentro do corpo. Lembra que o corpo de Cristo ele tem várias vocações, vários dons,
E esses dons se complementam. Então imagina que o diácono é uma dessas vocações, um desses ofícios, que cuida do bem-estar social da igreja. A aplicação que Paulo faz é basicamente a mesma, a ideia do Estado. O Estado também tem esse trabalho do bem-estar social, do bem-estar da sociedade em geral. E Paulo determina então que o Estado é colocado ali por Deus. Só que o que nós devemos entender é que, assim como todas as esferas da sociedade são esferas da sociedade que são ordenadas por Deus, nada surge, não surge de uma esfera do nada. Deus ordena ela a suprir uma necessidade, no caso do Estado, pelo menos, que é uma instituição pós-queda. Então, o que acaba acontecendo é que nós, assim como nós temos o pecado corrompendo a estrutura do ser humano, então ele corrompe todas as esferas onde esse ser humano atua. Logo, todas as esferas da sociedade. E não por isso o Estado também é corrompido. Então, se por um lado o Estado ele é uma instituição dada por Deus e a igreja não pode se posicionar, ou não deve pelo menos se posicionar, como uma instituição contra o Estado. Então, algumas vezes a igreja se posiciona assim, né? Uma instituição que é contrária, uma instituição mais anárquica, né? Ou nihilista, de repente. Uma instituição que é contrária à existência do Estado, que deve ser aniquilado o Estado, não deve existir o Estado. Pelo contrário, o entendimento bíblico é que o Estado é necessário, mas ele tem uma função e o pecado corrompe justamente essa função do Estado. A função de promover o bem e punir o mal. Essa é a grande função do Estado. Então, se a gente for pensar que o pecado ele corrompe as esferas da sociedade, porque o homem é corrompido, logo a gente não tem nenhuma esfera, e o Estado é claramente, para nós, uma dessas esferas, não existe nenhuma esfera que não é corrompida. Então, a igreja, ou o cristão, a cosmovisão cristã, ela vai partir desse princípio de que o Estado é uma instituição dada por Deus, mas que, como ela é corrompida pelo pecado, ela vai se desviar desse propósito divino. Olha o que o Kuyper vai falar justamente nessa visão. Então, Kuyper diz assim, ó: devemos agradecidamente receber da mão de Deus a instituição do Estado, com seus magistrados, como meio de preservação agora de fato indispensável. Então, ele diz que a gente deve agradecer a Deus, porque Deus nos deu a instituição do Estado, é uma coisa dada por Deus, que ele está abençoando, na verdade, a sociedade com a existência do Estado e seus magistrados, independente da esfera dos magistrados. No caso do Brasil, as 3 esferas dos magistrados, né? Executivo, legislativo e judiciário. E é um meio de preservar a sociedade e é uma coisa indispensável. Então, é indispensável a existência do Estado. Mas olha como é que ele continua o texto. Ele diz assim: por outro lado, também que em virtude do nosso impulso natural, devemos sempre vigiar contra o perigo que está escondido no poder do Estado para a nossa liberdade pessoal. Entendendo que o Estado, se desviando do seu propósito, ele então, corrompido pelo pecado, assim como são as esferas da sociedade, ele também existe o perigo, e esse perigo é um perigo latente, né? Existe o perigo desse Estado, então, de forma corrompida, prejudicar a sociedade. E é muitas vezes isso que nós vemos. Uma vez que o Estado ele foge desse propósito divino, logo a ideia aqui é que começam a surgir problemas dentro do Estado. Essa aula foi preparada, é interessante, antes de toda essa turbulência política dos últimos dias, né? Apesar de eu estar gravando depois, ela foi preparada bem antes. Então, muitas vezes eu posso tratar de uma coisa aqui muito próximo do que aconteceu, mas para a gente perceber como esse trabalho, né, que os teólogos, filósofos e políticos cristãos têm feito nos últimos anos, nos últimos séculos, na verdade, está de encontro com muito do que nós vivemos hoje no Brasil. Então, uma das coisas interessantes é o seguinte: quando o Estado ele foge da sua esfera, do seu propósito, ou do seu telos, né, que seria o seu propósito final, ele começa então a ter algumas atitudes. Então, acho que a primeira atitude que acaba acontecendo aí é uma superioridade, ou que eu gosto de chamar de uma metafísica estadual. Como assim? Seria a ideia de que o Estado ele se coloca acima da lei,
acima da sociedade, acima do próprio Deus. Então o Estado se torna uma espécie de Deus. É isso que a gente vê em várias ideologias políticas, onde o Estado se torna uma espécie de Deus sobre todas as pessoas. Por exemplo, quem já estudou um pouquinho de filosofia social ou filosofia política se esbarrou com Thomas Hobbes. E Hobbes, ele entende que o homem ele está devorando o próprio homem e de que o Estado, então, ele deveria ser constituído acima do bem e do mal, onde nós, então, abrimos mão da nossa liberdade como sociedade e para que o Estado, então, evite que esse mal se alastre, né? Que esse mal seja promovido. Então, eu estou abrindo mão da minha liberdade, que o Estado, então, ele é um soberano sobre a minha liberdade. Então, é uma ideia que é muito latente nos nossos dias também, né? Muito forte. Muitas pessoas acreditam que isso é um fato. Não é necessariamente a ideia cristã. Porque a ideia cristã, em certo aspecto, preserva uma liberdade do ser humano. Não é um livre-arbítrio, né? A ideia de que nós somos neutros nas nossas decisões, mas uma liberdade, sim, de agência ou de escolha, uma liberdade de ação. As confissões de fé que vieram após a Reforma Protestante batem muito, muitas vezes, nesse artigo da liberdade do homem, mas uma liberdade que está debaixo de uma soberania divina. Então, logo, o Estado ele não é esse soberano, ele não é esse superior ao como muitos têm colocado. E qual que é o problema disso? O problema disso é que nós começamos a idolatrar o Estado ou idolatrar as figuras que representam o Estado. Então gera uma idolatria. A igreja não se posiciona desse jeito. Reconhecendo esse pecado, a igreja então seria como os profetas do Antigo Testamento, que apontam sim as falhas e o erro do Estado, independente de quem esteja no governo. Pode ser, sei lá, um cristão sério, piedoso, sendo de repente o governador máximo da nação, e a igreja ainda se posicionaria contra os seus erros. Não há como defender erros. Então, por quê? Porque nós entendemos que há o pecado, que o ser humano ele é corrompido e que independente de quem assuma o poder, independente do lado que assuma o poder, vai sim ser corrompido, vai sim ter atitudes que são contrárias àquela ideia ou aquele propósito divino para o Estado. Tá? Uma segunda coisa que acontece aí também é uma corrupção. Então, uma vez que você se sente acima do bem e do mal, a ideia é de que o que você faz é a verdade, ou o que você faz é o correto, ou você tem poder de determinar o que é o que não é correto. Isso demonstra uma corrupção exponencial, né? Vai crescendo muito a corrupção do governo, um autoritarismo muitas vezes. Mesmo que seja um autoritarismo velado, nem todo autoritarismo governamental ele é um autoritarismo claro, objetivo. Muitas vezes ele é velado e nós vimos isso. Eu poderia chamar de autoritarismo velado a ideia, por exemplo, do Gramsci. Eu nunca sei qual é a pronúncia correta dele, apesar de ter estudado Gramsci há muito tempo, eu nunca sei a pronúncia correta. Independente aí da pronúncia, né? Ele entende, por exemplo, que ele vem de uma linha marxista, e ele entende, por exemplo, que não é uma guerra armada que se deve tomar aí o poder ou tomar a estrutura da sociedade, mas sim a partir, a gente vai chamar dos particulares, né? A partir dos menores. Cultura, educação, família, e que uma vez que eu tenho a minha ideologia, a minha ideia permeada nessas estruturas, é mais fácil ascender ao poder e ter aí um absolutismo, né? Eu vou chamar isso de um autoritarismo velado. Por quê? Porque eu convenço que a minha ideologia é boa e ao momento que eu assumo o controle do Estado, é isso que a gente tem percebido nas visões marxistas muitas vezes, há uma espécie de autoritarismo, mas um autoritarismo que eu concordo. É interessante isso, né? Isso tem acontecido com a direita também no Brasil, não é diferente. Eu não consigo enxergar uma diferença também. Parte de um fervor nacional, muitas vezes, alguns órgãos de direita e fazem isso também. Então eu não estou aqui para defender nenhuma teoria política, mas de apresentar como que o pecado corrompe essa esfera da sociedade. Então o pecado ele vai causar isso, independente da sua visão de mundo ou como aí a ideologia mais a esquerda chama a visão de esquerda chama mais de ideologia, né? Depende da sua ideologia ou da sua visão de mundo.
vai ser corrompido esse Estado, ele vai ter essas atitudes. Então, aí entra um negócio muito interessante. Por quê? Qual que é o papel da igreja, então, diante disso, diante desse problema do Estado? O papel da igreja, então, é da redenção. Uma coisa que a gente começa a precisar entender, da igreja necessariamente não, mas dos cristãos. Porque aqui a gente tem que entender que nessa divisão das esferas da sociedade, a instituição igreja não palpita no Estado. Não se deve fazer isso. Eu sei que no Brasil tem acontecido muito isso. Mas a instituição igreja não se mete no Estado. As instituições formadas por cristãos são diferentes. Por exemplo, a gente tem no Brasil hoje a instituição de juristas cristãos, a ANAJURI. Então, é uma instituição social na área jurídica, na área do Estado, de fato, formada por cristãos. Então, ela, como instituição desse campo, sim, vai se envolver nos assuntos do Estado. Mas a igreja, a instituição igreja, por exemplo, a nossa igreja, Igreja Batista e Freguesia do Ó, a igreja que eu pertenço, essa instituição não se mete nos assuntos do Estado tentando impor essas condições. Então, partindo dessa visão, a gente entende que os cristãos que estão dentro da esfera do Estado vão, então, redimir. Esse é o papel do cristão. Esse é o papel do cristão que está nas instituições estaduais ou próximas ao Estado. Redimir. Não só o Estado, mas todas as áreas da cultura. Redenção é a palavra-chave para a vida cristã nas esferas da sociedade. Então, redimindo como? Vivendo e promovendo a visão cristã para aquela determinada esfera. E no caso do Estado, promover o bem, punir o mal. Logo, um cristão na sociedade, ele deve compreender isso e agir de acordo com aquele telos ou aquele propósito promovido pela Escritura para o Estado. Logo, a gente também não deve entender, isso é de muita importância, de que promover o bem e punir o mal não é sair dando tiro em quem eu acho que é malvado e ficar abençoando quem eu acho que é bonzinho. Não, mas que as promoções, por exemplo, pensa no aspecto redentivo. Redenção, como Romanos 5 é muito enfático, é promovida por um Deus bom a pessoas más. Então, o aspecto da redenção é que todos nós somos maus e um Deus bondoso nos redime. O seu filho é entregue na cruz por nós, para salvar homens maus. O Cristo é crucificado por homens maus, que somos nós crucificamos o Cristo. Se estivéssemos no lugar dos judeus, nós gritaríamos crucificam, mas é justamente por esses que gritam crucificam que Jesus diz na cruz, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Dessa forma, essa é uma atitude, por exemplo, redentiva. Então, quando um cristão está dentro do Estado, ele vai ter atitudes de promoção para que as pessoas daquela sociedade, por exemplo, sejam redimidas. O primeiro objetivo do Estado, do cristão nessa visão estadual, não é bandido bom é bandido morto, como muitas vezes as pessoas promovem, mas de há uma redenção. Lógico, eu também não vou partir daquela ideia de que todo ser humano é bonzinho e todas as atitudes devem ser de passar a mãozinha na cabeça. Não é isso, porque há uma punição para o mal. Um crime deve ser punido. Isso para todas as pessoas, não para uma elite, para uma maioria pobre, nem para uma elite rica. Não existe isso. Na visão cristã, há a humanidade e deve haver promoção do bem para toda essa humanidade, punição do mal para toda essa humanidade. Então aqui a gente parte de um princípio do Estado. Lógico, isso é bem introdutório, a gente tem muito mais para falar sobre isso, mas como a ideia aqui é ser introdutório mesmo, gerar em nós um desejo de estudar mais sobre isso. E eu acho que para você começar a estudar, existem outros autores que vão tratar isso de uma forma muito mais profunda, e eu tô separando alguns materiais para de repente apresentar num vídeo ou indicar algum vídeo de alguém que já fez isso. Mas eu acho que se você quiser começar a entender um pouco sobre isso em português, a gente tem um livro que vale a pena a leitura e eu vou indicá-lo, que é esse livro aqui, deixa eu acertar aqui, que é o Calvinismo do Abraham Kuyper, ok? Então eu acho que é um livro que a gente pode então iniciar o nosso estudo. Se você nunca leu nada sobre isso, se você nunca leu essa questão de como que o cristão deve agir na esfera da sociedade. Esse é um livro, tem um livro recente que foi lançado sobre o problema da pobreza ou da questão social, que é esse livrozinho aqui, que foi lançado agora. O Pedro Dutti fez uma abertura aqui, uma introdução sobre
a história do Kuyper e esse trabalho do Kuyper nessa área social. Para quem nunca ouviu falar do Abraham Kuyper, ele foi um teólogo, um pastor, mas ele foi primeiro-ministro da Holanda também, criador de universidade, criador de jornais. O cara era um gênio aí. Se você ver na nossa última aula, você vai ver que nós tratamos um pouquinho sobre a vida do Kuyper. Então, é um bom começo para nós, que de repente nunca tivemos contato com isso. Ou se você nunca teve contato com o Kuyper, é um bom começo. O Kuyper é um bom começo, foi onde eu comecei e abriu os meus olhos em muitas questões, assim, em relação não só ao Estado, mas em todas as áreas da sociedade, tá bom? Então, espero que tenha ficado legal esse vídeo, que você tenha gostado. Assista ao vídeo passado. Vão ter outros vídeos que vão ser lançados basicamente junto com esse daqui. E espero que você aproveite e se quiser debater, quiser conversar, quiser perguntar, tem as minhas redes sociais, o meu Facebook, eu tenho uma página no Facebook, Ricardo Murtada, pergunta por lá, pode mandar aqui no YouTube também a pergunta. E quem é da minha igreja, essa aqui é uma aula, para quem não sabe, é uma aula da nossa escola dominical, que está sendo feita via YouTube agora por causa dessa pandemia do Covid-19. Então, quem é da minha igreja normalmente faz as perguntas para mim via WhatsApp, que a gente tem um grupo da igreja via WhatsApp. Eu estou pensando de repente criar um grupo só relacionado a essas aulas, para quem quiser participar, que não é da minha igreja também, possa participar aí perguntando, tá bom? Mas a gente criando, a gente vai bater um papo com vocês. Beleza? Valeu, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Assistam outros vídeos aí na página. A gente tem as outras aulas, estão todas postadas aí, tá? Fique com Deus e até mais.